Boa noite. Homem morre e mulher é baleada no estacionamento de um supermercado em São Lourenço da Mata. Um dos suspeitos está preso. Polícia Militar apreende 230 quilos de haxixe em Paulista. Suspeito foi abordado e preso depois de errar o caminho. 5 suspeitos de aplicar o golpe do falso consórcio são detidos em operação. Quadrilha fez centenas de vítimas no estado. O que diz o jovem que passou 9 meses preso no Cotel por um crime que não cometeu? Ele falou sobre os momentos que viveu na cadeia. A LEP debate os casos suspeitos de intoxicação por metanol associado à bebida adulterada. Pernambuco investiga uma nova morte. O Tribunal Regional Eleitoral faz mutirões para cadastramento biométrico em igrejas de Jaboatão dos Guararapes. A TV Globo conversou com um jovem que foi solto depois de passar 9 meses preso por um crime que não cometeu. 11 de janeiro de 2025. Era um sábado normal na vida de Anderson Gabriel da Silva. O rapaz de 25 anos vendia água e pipoca no sinal de trânsito. Ele saiu do condomínio onde mora, em Jaboatão dos Guararapes, pegou a bicicleta e foi dar uma volta. Passando, a polícia me abordou, disse que eu estava com mandado de prisão, me levou para a delegacia. Chegando lá, eles veio um corpo já com papel, aí mandou eu assinar, eu assinei. Anderson viveu a vida toda no bairro onde mora, nunca viajou. E se surpreendeu quando descobriu que estava sendo preso por um assassinato que aconteceu em 2023, no município de Goiânia, zona da Mata Norte de Pernambuco, onde nunca esteve. É que o homem que os policiais procuravam também se chama Anderson Gabriel da Silva. O verdadeiro suspeito de ter cometido esse crime foi preso no ano passado, na Paraíba, o que não impediu que outro mandado de prisão fosse cumprido em Pernambuco, levando à prisão de Anderson Gabriel, aqui de Jaboatão dos Guararapes. Os 2 homônimos chegaram a ficar presos ao mesmo tempo pelo mesmo crime. A família de Anderson procurou a Defensoria Pública de Jaboatão e foi atendida por Maria, que logo percebeu o problema. Na fase de inquérito, a gente verificou que a irmã da vítima tinha reconhecido o Anderson da Paraíba e não o Anderson Gabriel. E os familiares levaram o Anderson de Pernambuco, né? A família levou os documentos dele até a Defensoria Pública de Jaboatão. Então não batia a foto, o nome dos avós, que levaram também a certidão de nascimento. O advogado do Anderson, paraibano, um advogado e possivelmente uma advogada também, atuaram no processo. E foi a partir dessa atuação que a promotora, que o Ministério Público observou o equívoco, inclusive fazendo a correção. Só que essa correção não foi autuada, não foi formalizada ali. Passaram a existir 2 mandados de prisão contra Andersons distintos, válidos. É por isso mesmo, inclusive, que ele foi preso. Para complicar, o nome da mãe dos 2 também é igual, Ana Paula da Silva, e nenhum deles tinha o nome do pai no registro. Anderson ficou quase 9 meses preso no presídio de Abreu e Lima, na região metropolitana do Recife. Foram dias de agonia e de um sentimento de injustiça. A Defensoria Pública do Estado anexou vários pedidos ao processo, exigindo que o erro cometido contra Anderson fosse corrigido. Ele foi solto essa semana. Anderson sentia saudade da família, principalmente da avó, Dona Margarida, com quem mora desde pequeno. Sentia a falta do feijão, da comida, do amor de vó. Foram meses, noites sem dormir, rezando pela libertação do neto. Ele disse que quando queria chorar, ficava chorando debaixo do lençol, para ninguém ver. A família espera agora que o erro seja reparado pela justiça. Minha família gastou muito, levando feira para mim, enfrentando aquela fila, aquela humilhação toda. E eu quero justiça, né, por isso. Meu sonho é ser muito feliz, né? Que minha família seja feliz também. A Polícia Civil disse que abriu uma sindicância para apurar os fatos. O Tribunal de Justiça afirmou que reconheceu que se tratava de pessoas com nomes anônimos e que anulou
os atos processuais contra Anderson Gabriel da Silva, preso por engano. Segundo o TJ, a audiência de instrução foi realizada com uma pessoa diferente da denunciada, conforme registros audiovisuais e documentos. E acrescentou que o processo voltará à fase anterior para a correção da identificação do acusado. 9 meses para provar a inocência. E um homem foi morto e uma mulher baleada no estacionamento do supermercado Novo Atacarejo, em São Lourenço da Mata. Um vídeo que chegou ao canal Globo mostra o casal após fazer compras, quando 2 criminosos em uma moto se aproximaram e atiraram. 2 policiais militares reagiram, houve troca de tiros e Igor Gonçalves da Silva Rego, de 34 anos, acabou morto. A esposa dele, de 20 anos, foi atingida 3 vezes e levada ao Hospital da Restauração, no Recife. Um dos suspeitos, Anderson Souza de Oliveira, de 19 anos, foi baleado e está sob custódia da PM. O outro suspeito fugiu. A investigação está com a Força Tarefa de Homicídios e o DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. Em nota, o supermercado Novo Atacarejo lamentou o ocorrido e disse que colabora com as autoridades. E a Polícia Militar apreendeu 230 quilos de haxixe em Paulista, na região metropolitana. A carga seria transportada até o Paraná e o suspeito foi preso após errar o caminho. O repórter Joab Alves tem as informações. Foi durante fiscalização do dia a dia que o BPTran realizou essa apreensão dessa droga. Foram 230 quilos de haxixe, avaliados aí em quase 2 milhões de reais. Aqui ao meu lado está o Tenente Coronel Vladimir, que ele também é comandante do BPTran. Seja muito bem-vindo aqui ao NE2. Como é que foi apreendido essa droga? O Batalhão de Trânsito executa a Operação Pentágono durante a noite em 2 áreas da região metropolitana do Recife. Uma delas é a região do 17º, que fica o ponto base ali no centro de Paulista. Essa operação ela visa coibir ações delituosas naquela área e quando da operação se deparou com esse indivíduo conduzindo o veículo, que ao avistar o ponto de bloqueio, ele demonstrou um certo receio, né? A guarnição determinou que ele efetuasse a parada. Na parada foi identificado todas as documentações do veículo, bem como do condutor, nada de irregularidade, inclusive o veículo já estava de posse da documentação 2000, exercício 2025. E partimos para a segunda fiscalização, uma fiscalização minuciosa dentro do veículo do condutor. E quando adentramos no veículo, abrimos o veículo, uma van, tinham alguns materiais dentro desse veículo, bem como algo que estava sendo coberto com um lençol. Foi retirado. E nessa retirada identificamos caixas. Essas caixas estavam repletas dessa droga, né, do haxixe, e diante desse fato foi dada a voz de prisão ao mesmo para ser conduzido à delegacia. Ao chegar na delegacia foi verificado o peso da droga, 230 quilos aproximadamente, e foi feito o procedimento comum, que é a autuação e entrega do indivíduo à autoridade. Comandante, o que chama a atenção é onde aconteceu essa apreensão, né? Numa avenida Marechal Floriano Peixoto, bem no centro ali da cidade de Paulista. Já se sabe para onde iria essa droga? Bom, ao questionarmos o condutor do veículo, ele informou que essa droga, ele tinha pego essa droga em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e iria conduzir para Curitiba, no Paraná, local onde o veículo está licenciado e a habilitação do mesmo também é de Curitiba, no Paraná. Também foi informado pelo mesmo que ele errou o percurso, né? Quando estava saindo de Abreu Lima, ele teria que pegar a BR-101, ele pegou por Paulista. E aí se deparou com a abordagem do Batalhão de Trânsito e seguimos aí com a apreensão, uma apreensão alta de 230 quilos de haxixe. O indivíduo foi autuado em flagrante e o perito vai verificar a origem e qualidade da droga. Comandante Vladimir, muito obrigado aqui pela participação com a gente. Eu volto com você no estúdio. 5 pessoas foram presas em uma operação contra um grupo criminoso que aplicava o golpe por meio de um consórcio falso. Segundo o delegado responsável pela investigação, o esquema fez centenas de vítimas. Chegou na delegacia e disse que tinha dado uma quantia de R$5 mil a um grupo que estava fazendo a venda de consórcio de carta contemplada. Ante isso, diligenciamos e localizamos esse mesmo grupo praticando esse oferimento a uma vítima no bairro do Espinheiro.
E como estava na dinâmica de uma prisão em flagrante, ali mesmo foi dado voz de prisão a esse bando, bem como foram apreendidos carro de luxo, diversos objetos de valor, assim como uma quantia de R$7 mil em espécie. Fora formalizado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de 5 personagens, sendo eles 3 homens e 2 homens e 3 mulheres, e eles foram apresentados em audiência de custódia pelos tipos penais de estelionato e associação criminosa. Ele jogava o que é chamado popularmente de lusa, né? Essa mágica. Ele dizia que instantaneamente, certo? De um tempo muito abrupto, essa carta contemplada chegaria àquela pessoa, e essa carta contemplada ele ia no anseio da pessoa, se era um carro, se era uma casa, se era uma moto, e nisso ele quebrava diversos sonhos. Chegou pessoas a me reportar que teve prejuízo de R$84 mil. E o interessante é que esses personagens já foram presos diversas vezes, até por mandado de prisão, e há registro de boletins de ocorrência contra esse mesmo grupo em diversas delegacias do estado de Pernambuco. Eles ficavam nas redes sociais tomando uísque de valor, certo? Principalmente no jogo do Náutico, né? Jogo de futebol, né? E ele ostentava esse luxo em detrimento da miséria e do prejuízo das pessoas. A Secretaria Estadual de Saúde notificou mais 6 casos suspeitos para a presença de metanol associado ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Entre os novos casos está uma morte registrada em Surubim, no Agreste. São 3 óbitos em investigação. Até agora, o Estado notificou 37 casos suspeitos. E as fiscalizações continuam em todo o Estado. Em Garanhuns, no Agreste, uma operação interditou uma antiga fábrica de vinho que funcionava de forma clandestina. De acordo com a Polícia Civil, o local estava em péssimas condições de higiene. Foram encontrados rótulos de bebida, galões de álcool, um grande número de garrafas vazias prontas para serem vazadas, tampas, bebidas e máquinas em situação precária. Você está acompanhando as imagens. A fiscalização da polícia contou com a participação da Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária, Secretaria da Fazenda e Instituto de Criminalística. Após a vistoria, o local foi interditado. Apesar de ser uma bebida destilada, as autoridades de saúde ainda não identificaram aqui no Brasil a presença de metanol no vinho. E hoje a Assembleia Legislativa debateu os casos suspeitos de intoxicação por metanol aqui em Pernambuco. A secretária estadual de Saúde e a diretora da Agência de Vigilância Sanitária participaram da reunião na Assembleia Legislativa. Elas explicaram quais as medidas adotadas pelo governo nos casos de intoxicação por metanol. Os parlamentares pediram mais transparência nas informações. Precisa que a Secretaria de Saúde, precisa que o governo do estado monte uma força-tarefa, tenha um conjunto de profissionais que possa dar velocidade ao atendimento e à notificação, para que a população saiba rapidamente o que está acontecendo e se realmente é caso de intoxicação pelo metanol. A secretária de Saúde disse que a investigação das mortes suspeitas segue um protocolo detalhado, o que demanda mais tempo para concluir. A primeira morte notificada no estado foi há 10 dias. A gente tem hoje o número de pacientes todos sendo acompanhados e assistidos nos grandes hospitais, só alguns, eu não saberia dizer exatamente o número agora, mas um número pequeno deles estão em UTI e toda a assistência está sendo prestada. A diretora da APEVISA fez um balanço das ações de fiscalização. Ela diz que mais de 4 mil garrafas foram apreendidas e as operações vão continuar neste fim de semana. O metanol ele descortinou, né, para que a gente fizesse realmente uma intensificação. Eu acredito que, né, da agora para frente, essa atuação conjunta entre o MAP e as vigilâncias sanitárias, ela seja uma constante para que realmente, identificando de forma oportuna, a gente tire do mercado aquilo que possa colocar em risco a saúde da população. A secretária estadual de Saúde afirmou na reunião que os novos elevadores dos hospitais da Restauração, Agamenon Magalhães e Getúlio Vargas chegaram e estão prontos para ser instalados. A previsão é que a substituição dos atuais equipamentos para os novos comece neste mês. O ENE2 acompanha os incidentes no HR desde o início. Mostramos aqui no dia 6 de setembro que um elevador despencou do 5º ao 2º andar. A assessorista ficou 20 minutos presa, mas não se feriu. Mostramos também que a Secretaria Estadual de Saúde recebeu um relatório, 8 meses atrás, que apontava falha nos 7 elevadores do Hospital da Restauração. Segundo o secretário executivo de Infraestrutura, vai durar 90 dias a instalação dos novos elevadores. E o investimento é de aproximadamente R$ 2 milhões.
Os 6 elevadores que chegaram, 2 são para o HR, 2 elevadores para o Agamenon Magalhães e 2 elevadores para o Getúlio. Em paralelo, eles vão ser desmontados. Primeiramente, um dos elevadores que vai ser substituído, ele vai passar a ser desmontado. E quando a gente terminar a montagem de um deles, a gente passa a fazer a desmontagem do segundo elevador. No HR, os elevadores já chegaram na semana passada. Dentre eles está, inclusive, aquele que foi fruto de uma reportagem. Esse elevador, inclusive, ele já estava pautado e ele é que vai ser iniciada a desmontagem dele. A desmontagem inicia ainda esse mês. O setor empresarial de Pernambuco se reuniu em um hotel do Recife para discutir os impactos da reforma tributária nos negócios. O encontro tentou traduzir para a prática as mudanças que o empresariado deve enfrentar com a implementação da reforma tributária, que já começou e deve vigorar por completo em 2033. O presidente da Associação Comercial de Pernambuco, instituição que organizou o evento, destacou que o setor mais impactado deve ser o de serviços. O consumidor também vai sentir a mudança. A conta sempre vai ser paga pelo consumidor final, ele vai sentir esse impacto, mas a ideia é que ao longo do tempo esse impacto ele seja menos sentido no bolso do consumidor. Empresários e especialistas estavam atentos às palestras para entender sobre as mudanças e oportunidades que a reforma deve trazer. No ramo da beleza há 15 anos, Camila contou que a empresa dela já está se atualizando para acompanhar o novo modelo de impostos. Eu estou aqui nesse evento justamente para entender quais são os pontos principais, o que a gente deve fazer de mudança, fazer um planejamento tributário para a gente se preparar para o ano de 2026, quando vai começar a valer mesmo a reforma tributária. Este professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, foi convidado para palestrar no encontro. Michael McCarthy disse que as pessoas resistem à mudança, mas esse é o momento de encarar a nova legislação como uma oportunidade de crescimento. E quem se adaptar primeiro pode ter vantagem competitiva. Entre as principais mudanças está a criação do imposto sobre bens e serviços, que vai unificar tributos como ICMS e ISS. A proposta do governo federal é simplificar o sistema e reduzir a burocracia. Além de entender as novas regras, as empresas precisam se adaptar tecnologicamente para não errar na hora de calcular impostos. Os sistemas digitais devem auxiliar na gestão do caixa, a fim de evitar erros nas operações e garantir que tudo esteja dentro da lei. O evento, ele vem na ideia justamente de mostrar para aquele empresário do Simples Nacional que a reforma tributária não é o fim da empresa dele, né? Ele vai ter muitas possibilidades de poder ter uma gestão melhor do seu caixa, entender um pouco melhor os créditos que a empresa dele pode ter, os débitos que ele tem também, e ele vai ter que se adaptar e enxergar com a gestão melhor como parcelar esses débitos e entender toda a sua cadeia produtiva. O edital do primeiro concurso público unificado de Pernambuco foi publicado no Diário Oficial de hoje. Ao todo, o governo oferece 460 vagas para cargos de níveis médio e superior com salários de até R$ 11.300. Para saber como se inscrever, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code na tela. Você vai direto para a reportagem do G1 que explica o passo a passo. As provas vão ser aplicadas em dezembro em 10 cidades. Esse concurso, que é inédito aqui no estado, tem um formato parecido com o do concurso nacional unificado do governo federal e é organizado pela Fundação Carlos Chagas. As inscrições vão até o dia 7 de novembro. Outros detalhes aqui no G1 pelo seu aplicativo. E logo depois do intervalo, os mutirões do TRE para registrar a biometria dos eleitores em igrejas de Jaboatão. E no Recife, uma tradicional ópera italiana ganha elementos nordestinos para surpreender o público. O N2 volta em instantes. Igrejas de Jaboatão dos Guararapes estão recebendo eleitores que ainda não fizeram um cadastramento biométrico. São mutirões do Tribunal Regional Eleitoral que também oferecem outros serviços ao cidadão. Juliano Roque está com uma representante do TRE e traz para a gente as orientações. Juliano, boa noite para você.
Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Eu já estou com Verusca Schettini, que é do TRE, e ela já disse para mim que esses mutirões em Jaboatão têm um motivo específico. Lá tem um bocado de gente que não tem biometria. Ô, Verusca, são quantos eleitores no município? Aproximadamente 485 mil eleitores em Jaboatão. Agora, dessa turma toda, quantos não tem biometria? Aproximadamente mais da metade dos eleitores de Jaboatão não tem biometria atualmente. Isso é muita gente, né, Verusca? Muita gente. Agora, para ter acesso a esses mutirões, que são em 2 locais, já eu vou dizer os locais, é preciso levar documentos quais? Sim, uma identificação oficial com foto e um comprovante de residência original. Gente, se você mora em Jaboatão dos Guararapes, atenção, porque o mutirão na paróquia São Pedro Apóstolo, em Santo Aleixo, vai até o dia 11, sábado agora, das 9 às 3 da tarde. E o próximo mutirão, você está vendo imagens do mutirão hoje na paróquia de São Pedro Apóstolo, em Santo Aleixo. Agora, na semana que vem, é na Igreja Batista do Centenário, na Muribeca, lá do dia 13, segunda-feira, até o dia 18, sábado, também, das 9 da manhã às 3 da tarde. Ô, Verusca, agora, além da biometria, quais são os serviços que as pessoas também podem ter nesses mutirões? Você pode tirar seu título, você pode revisar os dados do cadastro eleitoral e você pode também transferir o seu domicílio eleitoral, ou seja, mudar o local de votação, você pode ter certidões de quitação eleitoral, você pode ter para pagar multa também, sua quitação. Então, todos os serviços da Justiça Eleitoral vão estar à disposição dos eleitores, dos cidadãos. Agora, claro, o foco desses mutirões realmente é a biometria, não é a impressão digital, a assinatura digital e a fotografia. Nós estamos caminhando agora para o final do ano. Quais são os próximos passos do TRE? Pronto, o TRE, ele possui uma central de atendimento ao eleitor em Jaboatão, nós temos 4 postos de atendimento e fazemos mutirões. Então, é um chamamento à população para que se faça a biometria, não é? Para a identificação do eleitor, para o processo eleitoral ser mais ágil. Então, esse é um chamamento que a Justiça Eleitoral faz. Por quê? Próximo ano tem as eleições gerais, né? São 6 votos. Então, a gente precisa dessa agilidade no momento da eleição. Próximo ano, o cadastro eleitoral, ele se encerra no início de maio. Agora, qual é a vantagem do eleitor ter a biometria ativada? Exatamente isso, é a identificação, é a agilidade no processo eleitoral e, consequentemente, o resultado das eleições serem mais rápido. Verusca, muito obrigado pela entrevista. Está aí recado dado para Jaboatão dos Guararapes. Lembrando que para este serviço, nos 2 mutirões, não é preciso agendar pela internet, chega lá, leva os documentos, que tem acesso não só à biometria, mas também a agilizar qualquer serviço que esteja disponível nos cartórios eleitorais. Márcio, voltamos com você. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui, Juliano. Juliano agora vai fazer um convite, porque amanhã a Globo exibe um programa especial em homenagem ao Dia do Nordestino. E ao vivo nós vamos mostrar riquezas e curiosidades dos 9 estados aqui da região. Lugares incríveis, histórias curiosas, comida gostosa, muito calor e música boa. É a cara e o sotaque dos 9 estados do Nordeste na tela da Globo. Amanhã eu te convido para viajar com a gente pela nossa região. Bora descobrir juntos aquilo que você nem imaginava que existia. Não perde não, é depois da edição especial de Terra Nostra. Simbora! E por falar em Dia do Nordestino, uma tradicional ópera italiana está sendo apresentada no Recife com elementos da nossa região. Quem mostra ao vivo pra gente é a repórter Lilian Oliveira. Boa noite, Lilian. Oi, Márcio. Boa noite para você e para todo mundo que está assistindo. A gente fala ao vivo aqui do Teatro Hermílio Borba Filho, no bairro do Recife. La Serva Padrona é uma das óperas mais conhecidas aí da dramaturgia italiana e ela ganhou elementos nordestinos, né? Elementos regionais. Vou conversar com o Luiz Kleber, que é o diretor-geral. Luiz, como é que as pessoas vão identificar esses elementos nessa mistura aqui no palco? Boa noite. Boa noite. A gente tem os elementos de cena, né? Como os cestos de palha, tem uma coisa meio tropical das frutas, né? Que estão na mesa. E a gente procurou ambientar a ópera como se fosse uma casa do interior. Então é uma coisa bem que tem um visual bem brasileiro, trazendo para a nossa realidade essa ópera do século XVIII.
É uma ópera em italiano, mas que a gente fez os recitativos em português. É uma ópera bufa, né, que quer dizer cômica. É uma ópera que... Como é que funcionava naquela época? Eu acho que tinha muita inspiração naquela comédia dell'arte italiana, naquela farsa, né? Então era uma grande brincadeira em cena com personagens bem arquetípicos, bem marcados, né? Assim, então você tem o Berto, que é como se fosse o Pantaleão, a Serpina, que é a enamorada, o Vespone, que é o Arlequim da história, e é uma grande comédia, realmente. Luiz, muito obrigada, viu, pela entrevista. Deixa eu convidar aqui Maria Aida Barroso, que é a diretora musical, né? Maria, conta pra gente como é a junção, né, desses elementos regionais também na música com esse clássico da ópera. Bom, a gente, ao fazer, né, os recitativos em português, isso modifica um pouco a maneira como a gente acompanha a música, né? Então a gente faz umas brincadeiras, a gente tem uma certa flexibilidade no ritmo, né? A gente usa um pouco mais os timbres dos instrumentos para trazer esse sabor mais brasileiro na música, né? Até para ajudá-los, porque a ideia é assim, a gente fazer um suporte, um colorido para o que eles estão dizendo, né? Principalmente nos recitativos. E o acompanhamento musical, como a gente faz em italiano, a gente mantém a estrutura tradicional da ópera mesmo. Muito obrigada, viu, Maria? Parabéns aí pelo trabalho. Gente, a ópera começa às 7h30. Tem também na sexta-feira e no sábado. Então, quem não conseguir ver hoje, pode vir na sexta e no sábado. Os ingressos são gratuitos. É uma oportunidade de conhecer também, né? Então, La Serva Padrona, às 7h30, no Teatro Hermílio Borba Filho, no bairro do Recife. Márcio. Obrigado pelas informações, Lilian. E o Sport perdeu para o Atlético Mineiro em Belo Horizonte em jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileiro. Vamos aos gols. O empate com o Cruzeiro 3 dias antes deu aos rubro-negros a esperança de um resultado melhor contra o Atlético em Belo Horizonte. Mas com 10 minutos, a realidade voltou a castigar o Sport. Vitor Hugo fez 1-0 para o Atlético, aproveitando cobrança de escanteio. A equipe mineira chegou ao segundo após falha da defesa rubro-negra. Rivera e Thierry não conseguiram tirar a bola e Guilherme Arana mandou para o gol. No segundo tempo, outro vacilo. O goleiro Everson mandou para o ataque, Aderlan escorregou, Biel invadiu a área e tocou para Rony, sozinho, fazer o terceiro. O gol de honra do Sport veio depois desse pênalti. Derek bateu e fez. Foi o 5º gol dele no campeonato, artilheiro do time na Série A. O 3-1 tirou o Atlético do sufoco. O Sport segue na última posição, 12 pontos atrás do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Nós ficamos por aqui, lembrando que a gente está lá no Instagram, nosso perfil é @n2.globo. Segue lá que tem notícia o tempo todo. Para você, uma boa noite e até amanhã.